Graça e paz, igreja. Amém? Bom, né? Nós estamos aqui na casa do nosso Deus para estudar a Bíblia Sagrada hoje no capítulo 22 de 1 Samuel. 1 Samuel 22. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. O profeta Gade, porém, disse a Davi: não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ora, Saul teve notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os homens que o acompanhavam. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Disse Saul a todos os seus servos que estavam com ele: ouvi, filhos de Benjamim, o filho de Jessé também vos dará a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de famílias e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? Ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E não há ninguém dentre vós, que se preocupe comigo e me conte que meu filho fez acordo com o meu servo contra mim para me armar ciladas, como se vê neste dia. Respondeu, porém, Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul. Viu o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou por ele ao Senhor e lhe deu mandamento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Respondeu ele: sim, meu senhor. Disse-lhe Saul: por que conspiraste contra mim, e tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê neste dia. Respondeu Aimeleque ao rei: quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Comecei hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a família de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a família de teu pai. Então o rei ordenou aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugia e não me fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, matando naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, porém escapou e fugiu para Davi, e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu sou o responsável pela morte de todas as pessoas da família de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem procura a minha morte também procura a tua. Estarás salvo. Muito obrigado, Deus. Te agradeço mais uma vez por esta oportunidade e peço que o teu Espírito Santo fala com cada um de nós,
de maneira que nós vamos aproveitar esse tempo, ó Deus, para meditar na palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por cada vida aqui neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Como os irmãos têm visto, irmãos, nosso culto está mais curto, né? A gente canta só 2 hinos, exatamente de propósito, tá? Para encerrar mais rápido, porque o pedido das autoridades é que a gente fique pouco tempo reunido no mesmo lugar e tal, e a gente está obedecendo eles, e está muito bom desse jeito, na verdade. Nós vamos até pensar, depois da pandemia, continuar fazendo o culto mais rápido, porque eu estou vendo que é muito bom, né? É bom. Cantamos menos, diminuímos o tempo na pregação e está ficando um culto bem rápido, bem bom. Então, queridos, seguindo no nosso estudo, Davi vai fugir para Moabe e depois Abiatar vai se juntar a ele, Abiatar que era da família sacerdotal, né? O que a gente tem visto até então, irmãos? Davi empreendendo fuga, Davi fugindo para salvar a sua vida. Tá? Ele está fugindo, já fugiu para Nob, inventou uma história bonita no capítulo anterior, né, para o sacerdote Aimeleque, e depois para Gate, e agora, obrigado, irmão, e agora nós encontramos ele chegando, né, em Adulão, né? Na verdade, o texto vai narrar para nós que ele fugindo, e veja que é uma sequência de fugas, tá, irmão? Ele não está estabelecendo em lugar nenhum, é uma sequência de fuga. Ele vai chegar na caverna de Adulão, onde vão se juntar a ele 400 homens improváveis. Eu coloquei improváveis porque o versículo 2 vai dizer desses homens o seguinte: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, os endividados, os amargurados de espírito. Então ele montou um grupo de homens, que aqui chega a dizer que o nome dele eram uns 400, ele monta, na verdade, um exército, né, um mini exército, vamos dizer assim, de uns homens bem numa situação dificultosa, né? O aperto de espírito, homem amargurado, homem, enfim, era um exército de fato. Sabe o que a gente chamaria, hoje em dia, a palavra que a gente daria, de mercenário? Na verdade é um exército de mercenários, os camaradas viviam à margem da lei, estavam ali naquele momento, ociosos, né? E chega Davi e esses homens se ajuntam a ele. Tem muito assunto para a gente conversar dentro desse versículo 2, mas na verdade nosso propósito é passar por esse capítulo e seguir em frente. Mas na verdade dá para você pensar em muita coisa. O que um líder faz, mesmo com uma equipe tão ruim igual aquela que ele tinha? Deus dá vitória a Davi. Então a gente vai vendo a importância de um líder abençoado, um líder na presença de Deus, um líder, né, que está na vontade de Deus e por aí vai. Mas também você pode pensar nos homens amargurados, nos homens em aperto, os homens endividados, que estava tudo ali e depois se juntam e formam um grupo junto com o rei Davi, né? Mas então veja bem, esses homens são praticamente improváveis para qualquer coisa que se imagina, né? No entanto, mais uma vez a gente vai ver como é que Deus age, como Deus escolhe trabalhar. Eu fiz uma frase que eu uso ela, postei lá na internet, só que eu não sei como é que funciona esse negócio do Facebook, eu postei no Facebook da Ana Silva. Eu fiz a seguinte frase: Deus, Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. É essa a frase, a verdade é essa. Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. Na Bíblia não tem um lugar que Deus chamasse alguém, se olhasse e falava, essa pessoa tem perfil para aquilo, né? O próprio Moisés, ele chega a dizer que ele tinha a língua pesada, ele reclama, quando Deus falou que ia enviá-lo para o Egito, né, de volta ao Egito para libertar o povo dele, ele começa a colocar umas dificuldades. Eu tenho língua pesada. Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar. Aí Deus meio que fica irritado com ele, fala, vai rapaz, teu irmão, né, tá vindo e tal, você vai se juntar a ele, eu vou falar para o teu irmão vai falar para você, aliás, eu vou falar para você, você vai falar para o teu irmão vai falar para o povo. Mas Moisés ali mostrou ser um homem bastante improvável. Ao longo da Bíblia, nós vamos encontrando que Deus faz esse tipo de trabalho, faz alianças com pessoas que a gente ia olhar e ia pensar, essa pessoa não é tão provável para isso. Olha os 12 discípulos, para começar. Se olhando para os discípulos, você vai ver, né, se qualquer um de nós fosse sair para um lugar para abrir uma igreja, e olha que Jesus não abriu uma igreja, né? Jesus abriu a igreja.
Jamais a gente ia chamar, irmãos, 12 pessoas iguais a que Jesus chamou os 12 discípulos. Nenhum de nós ia querer abrir uma igreja, abrir um trabalho com uns camaradas igual aquele. Pedro, por exemplo, era difícil o temperamento de Pedro. A gente não ia escolher pessoas como Jesus escolheu, né? Jesus escolheu pescadores, cobrador de imposto, homens do dia a dia. Assim o Senhor viu naqueles homens o que nós não vimos, nós conseguimos ver. Da mesma forma, então, eu concluo que Deus sempre chama pessoas improváveis para executar tarefas impossíveis. Veja lá Jonas, quando ele chamou para ir para Nínive. A atitude de Jonas mostra para nós não ia chamar um camarada daquele para falar para uma cidade inteira e salvar aquela cidade. Mandou Jonas ir para um lado, ele foi por outro. Pessoa improvável para uma tarefa impossível que era, né? Então vamos seguir. Então se junta a Davi nessa fuga dele, ele vai chegar, né, na caverna de Adulão, e lá se junta a ele 400 homens. Em seguida, ele chega a Mispa, ou Mispá, não preocupa com isso, tá, irmãos? Verso 3 vai dizer que ele chega a Mispá, ou Mispa de Moabe. E ele então procura o rei de Moabe e pede segurança para os pais dele. Ele pede e deixa eles ali em segurança, né? Depois vai acontecer logo em seguida que ele vai ser avisado pelo profeta Gade que ele deveria sair daquele lugar fortificado onde ele estava. Ele sai e vai para o bosque de Herete, tá? Então ele vai fugindo, sempre fugindo. Davi vai sempre fugindo, e essa fuga dele vai ficar mais emocionante ainda, né? Quando ele começa a poupar a vida de Saul, por exemplo, né? Então na fuga, esse é o percurso que ele faz. Nesse ponto aqui, que ele é avisado pelo profeta para sair do lugar fortificado onde ele estava, ele vai para um lugar chamado Bosque de Herete, versículo 5 tem isso. Aí a Bíblia para de falar de Davi e vai trazer um assunto paralelo, que é o de Saul. O que acontece? A partir do versículo 5 nós vamos ver que chegou aos ouvidos de Saul que na verdade Davi foi visto em algum lugar, né? Chega aos ouvidos de Saul, olha, Davi foi visto. Então o que ele faz? Ele começa a empregar tempo e força para poder chegar até Davi, porque o alvo dele era Davi. Um exemplo, irmão, um ponto muito importante nesse estudo que nós estamos tendo, é que Saul, irmãos, ele não mostra grande habilidade para a guerra. O rei Saul não mostra grande habilidade para enfrentar os inimigos do povo de Deus, mas ele mostra uma habilidade e uma persistência tremenda para perseguir Davi. É um rei que, se você ler a Bíblia com calma na tua casa, focar só nesse capítulo, por exemplo, e tal, você vai notar que ele coloca toda a força dele para perseguir Davi, mas nada serve para ele. Os filisteus estavam fazendo o que queriam com o povo de Israel, e ele só observando com o exército dele, e ele foca toda a força dele, toda a estratégia dele para pegar Davi. Ele não quer saber de mais nada, ele não quer saber de reinar, ele não quer saber de coisa alguma. O negócio dele é: eu preciso pegar Davi, tenho que matar Davi. Você vai ver isso aqui, né, na sequência do estudo, como está. Então, sabendo do paradeiro de Davi, porque ele ouviu dizer, verso 6, que Davi estava em determinado lugar, então ele sai de Gibeá, onde ele estava, e começa a investigar, de certa forma, para saber exatamente o lugar onde estava Davi. O verso 7 diz então que a primeira atitude dele foi chegar até os filhos, seus irmãos, né, o da sua família, da sua parentela, e começar a dizer com ameaças a eles: olha, o que está acontecendo com vocês? O filho de Jessé vai dar para vocês riqueza, vai dar terra, vai dar vinha, vai dar um punhado de coisa para vocês, porque parece que vocês se juntaram, se uniram para poder esconder de mim que Davi fez aliança com meu filho Jonatas. Olha para você ver como é que ele desfoca o assunto, desfoca tudo. Imagine, irmãos, um rei precisaria correr atrás de alguém como ele estava correndo, mas a gente vê que essa era uma luta de Saul contra Davi. Não era uma luta de Deus contra Davi, não era uma luta de uma nação contra Davi, era a luta de um rei. É um rei que enfiou na cabeça dele que tinha que destruir Davi. E nos estudos passados nós chegamos a imaginar o seguinte: como que um homem cai quando ele
perde a graça de Deus, ele deixa que o inimigo tome conta do seu coração. Como o homem cai? Por quê? Porque Saul foi escolhido por Deus, não foi o homem que escolheu Saul, Saul foi escolhido por Deus. Mas a partir do momento que ele pecou, chega ao ponto, irmãos, dele ficar com inveja de Davi, que vencia todas as lutas. Só que ele ficou tão cego por causa do pecado, que ele tinha que se alegrar. Por quê? Porque ele era o rei, Davi era empregado dele, era chefe do exército. Então ele tinha que se alegrar que o chefe do exército dele, irmãos, venceu, porque o chefe do exército venceu, segurança para ele. É a mesma coisa do presidente da república hoje, ficar bravo porque está tudo dando certo, se fosse o caso, né? Porque não tem, tudo está dando certo. Mas seria mais ou menos isso, ele ficar com inveja de todo mundo, porque os ministérios estão dando certo, saúde, educação, defesa, tudo está dando certo, então ele deveria ficar bravo, é o mesmo caso. Não, tem que ficar alegre porque está dando certo. Então Davi era empregado do rei, chefe do exército, tinha uma equipe de soldados sob a responsabilidade. E quando ele ia e voltava vitorioso, o rei ficava morrendo de inveja. Então um líder, irmãos, quando deixa o inimigo tomar conta do seu coração, ele assina sua própria desgraça, sua própria derrota, porque ele não vai querer que os liderados sejam vitoriosos. Ele vai querer só ele seja vitorioso. Mas ele tem uma equipe que trabalha e precisa dessa equipe ser vitoriosa. Então, ele começa então a indagar para chegar até onde estava Davi. Então ele começa ameaçando os filhos de Benjamim, né? E dizendo, olha, o que vocês fizeram? Vocês se juntaram para poder conspirar contra mim? E o argumento dele é, vocês sabiam que meu filho Jonatas fez aliança com este homem, mas este homem me persegue. Incrível, quem leu a Bíblia até agora com cuidado, viu que em momento algum Davi perseguiu Saul. Muito pelo contrário. É Saul que perseguia Davi. Mas não era Davi que perseguia, né? No caso é que não era Davi. Queridos, é incrível. Só Saul que perseguia Davi. Mas o argumento dele aqui é, vocês se juntaram para que agora esse homem me persiga. Ô irmão, misericórdia. Não sei se você já conviveu ou já viu alguém endemoniado. Endemoniado é exatamente assim. Ele vê coisas onde não tem coisas. Ele vê pessoas o seguindo e o perseguindo, sendo que ninguém está seguindo e nem perseguindo. Isso é que acontece quando o Espírito Santo de Deus sai de nós, irmãos. É terrível, tá? Mas então, vamos lá. Ele chega e consegue ouvir de Doeg. Doeg era um homem que estava lá no capítulo anterior, 21, estava junto com o sacerdote Ameleque, ali, não sei se estava negócio do rei, se estava preso, mas ele estava ali. E Doeg viu de longe, espiou, no caso, espionou, e viu que Davi estava lá no capítulo anterior, junto com o sacerdote Ameleque, que deu pães para Davi. Davi pediu pão, o sacerdote deu pão, e o sacerdote ainda consultou a Deus por ele, porque Davi estava ali e tal. Aconteceu de fato isso. Só que esse Doeg viu, irmãos, e a Bíblia ignorou a presença dele no capítulo anterior. Mas na verdade agora, eu não podia adiantar para vocês, agora o que acontece? No capítulo 22, esse Doeg que estava lá e viu que Davi esteve com o sacerdote, pegou os pães da proposição, levou para os homens que com ele estavam e empregou suas fugas. Esse Doeg agora, quando o rei Saul aperta, o que aconteceu? Que vocês se colunharam, juntaram para poder me derrubar junto com Davi? Esse Doeg vai e abre a boca e fala, olha, eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Ameleque, o filho de Aitube. E ainda diz mais, Ameleque consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Não era mentira, quer dizer, era verdade. E tudo isso aconteceu. Mas veja bem, irmãos, como a gente tem que viver sempre em vigilância. Esse Doeg agora vai e faz isso aqui. Só que isso, irmãos, acontece um estrago muito grande. Nós acabamos de ler aqui. Acontece uma verdadeira tragédia por causa desta fala desse moço chamado Doeg. E aí a gente poderia parar um tempão aqui para a gente conversar sobre sigilo, sobre ética, sobre moral e um punhado de coisas. Depois você dá uma lidinha no capítulo 21 e 22 e vocês vão ver
que acontece quando você vê determinadas coisas e abre a boca sobre aquilo que você viu? Por causa dessa fala desse camarada, eu estava lá e eu vi que Davi chegou, o sacerdote deu pão para ele, o sacerdote consultou a Deus por ele, e o sacerdote deu a espada de Golias para ele, e ele saiu. Então, querido, é incrível. Às vezes você pensa, irmão ou irmã, eu me preocupo muito com quem não tem domínio sobre a sua língua, não tem papa na língua, e que fala, como já dizia os antigos, fala por tudo quanto é buraco. Porque, querida, sua fala pode parecer que não tem efeito danoso, mas a sua fala pode trazer morte para muita gente. A melhor coisa é quando a gente aprende a morder na língua e não fala o que não devia. Olha que era tudo. O mais incrível aqui que Doeg falou é verdade, mas não mentiu em nada. Ele falou o que viu. Mas será que o que ele falou foi para a honra e glória do nome do Senhor? Eu gosto daquele texto: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, nisso pensai. Eu chamo isso de peneira do crente. Eu chamo assim, o crente tem que ter essa peneira. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é o que a gente deve pensar. Isso é a peneira. Você não precisa nem de saber se é pecado, se não é. Passa por essa peneira. É puro, é santo, é justo, é de boa fama, tem louvor, então tem alguma virtude. Então é isso, eu posso pensar, eu posso fazer. Então, querido, esse Doeg cai nessa situação e causa um estrago muito grande. O que acontece? Então, quando ele é avisado por Doeg que Davi esteve com Ameleque, o sacerdote, o que ele faz? Ele condena à morte Ameleque, condena à morte seus familiares e também condena à morte toda a cidade dos sacerdotes. Ele faz um estrago terrível. Ele consulta, aliás, ele não consulta mais ninguém. Ele está tão determinado a matar Davi que ele não consulta mais ninguém. Ele não investiga, ele não busca. Saul não busca pela verdade. Ele está focado, eu quero matar Davi, e ele não busca a verdade. Ele chega a dizer no versículo 13, disse-lhe Saul, verso 13, por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus por ele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê hoje. Que cilada Davi armou para ele? Mas ele está vendo cilada, né? E aí Ameleque vai e responde no verso 14, quem entre os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Comecei hoje a consultar por ele a Deus, longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, dizendo-se dele, né? Nem a toda a família de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Ameleque se defende, e ele diz assim, comecei hoje a consultar a Deus por Davi. Ele está perguntando ao rei, porque na verdade ele está perguntando, dizendo assim, em outras palavras ele está dizendo, ô rei, você está dizendo que eu consultei a Deus por Davi hoje? Eu já faço isso há muito tempo, porque ele é um servo teu e honrado, genro do Senhor e um homem de honra. Eu consulto a Deus, eu não comecei agora. Mas nada que Ameleque dissesse, irmãos, ia mudar a cabeça de Saul, porque Saul não estava investigando para encontrar a verdade. Eu queria que você pensasse em Saul como rei, e queria que você pensasse no terceiro rei de Israel, para você ver a diferença. Vamos lá, quem é o terceiro rei de Israel? O primeiro é Saul, o segundo será Davi, e o terceiro, o filho de Davi, Salomão. Olha que sabedoria Deus deu para Salomão, e olha que falta de sabedoria tem Saul. Ele não investiga, ele não quer saber se Ameleque está falando algum ponto de verdade. Ele ignora, porque ele não está investigando. Ele não se mostra um rei, irmãos, temente a Deus. Ele faz o que ele quer e não tem saída. Ele usa da sua autoridade. Então aqui, quando Ameleque vai, se defende sua família, ele simplesmente diz assim, Ameleque, certamente morrerás, tu e toda a família de teu pai. Meu Deus, que juízo severo. Se Ameleque tivesse errado, ele estava dizendo, vai morrer você, Ameleque, e a família de teu pai toda, eu vou acabar com tudo.
É incrível como a cegueira, né, espiritual pode fazer. Então ele condena à morte, né, Aimeleque, seus familiares e toda a sua cidade. Porque na sequência, nós vamos encontrar até o versículo 19, que ele então vira para os seus servos e diz assim, ele vira para o seu servo e fala, matai, olha bem o versículo 17, irmãos, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, porque sabiam que ele fugia e não me fizeram saber. Saul vira cegamente por causa que ele está acusando Aimeleque de um erro. Aimeleque era o sacerdote. Ele vai falar para os seus servos, vira e mata Aimeleque e todos da sua casa. Eu disse para vocês nos estudos anteriores que uma coisa que não havia em Saul era temor de Deus. Saul não estava nem aí para Deus. Tanto que ele caiu porque ele pegou o sacrifício que era para Samuel sacrificar e ele fez o serviço no lugar do sacerdote. Um rei, um homem que ocupa o lugar de um líder espiritual sem ter a autorização de Deus para fazer, ele está mostrando que ele não teme a Deus. Ele não está nem aí para as coisas de Deus. E ele mostrou isso mais para frente, perseguindo pessoas, destruindo ao fio da espada famílias inteiras, e agora não vai ser diferente, ele não tem temor de Deus. Então, quando um rei não tem temor de Deus, ele está literalmente louco, tomado pela loucura, e é isso que dá hoje com as nações cujos líderes não têm temor de Deus. Não tem temor de Deus. Pensa na Venezuela da vida. Isso aí, estou falando Venezuela porque está pertinho de nós e todo mundo viu aquilo. Agora parou de falar. Agora só fala, pela mesa eu não vejo o jornal, eu escolho o que eu leio, eu não leio tudo que me joga pelos olhos, eu não vejo, então parei de ver jornal dessas canais de TV. Mas vocês notaram que o que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela que era um lugar próspero. O que aconteceu com aquele lugar? É isso que acontece, irmãos. Quando um líder não tem temor de Deus. Estamos chegando na época de eleição municipal. Quinta igreja é a política. Nós temos aversão à política. E nessa igreja a gente não permite que política seja envolvida. Tanto que eu quero pedir os líderes de grupo, a irmã como líder das mulheres, o Ageu que não está aqui, depois da juventude, para vigiar. Não quero nenhuma postagem de política em grupo nenhum da igreja. Essa igreja não envolve com política. Nós literalmente odiamos esta coisa, porque isso não provém não é a missão da igreja. A missão da igreja é viver a palavra, pregar a palavra, salvar almas para o Senhor, né? Essa é a missão da igreja. A política não é a missão da igreja, então essa igreja não envolve. Então eu quero pedir aos irmãos, tomem cuidado, porque às vezes a pessoa não posta lá, estou com fulano, mas ela começa a mostrar que o fulano faz isso, fez aquilo, e eu estou de olho nisso. Não querem saber o que fulano fez, nada. Tá? E mais o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Estamos em ano de eleição. Vigia, ano de eleição, vigia. Um líder que não tem temor de Deus, ele destrói os que são de Deus. Pastor, mas como a igreja quer que tenhamos líderes, autoridades tementes a Deus, sendo que ela não envolve? Porque não é nosso papel. Meu papel é te instruir. E não te arranjar candidato. Meu papel é te instruir, não fazer aliança com políticos. Esse ano o tempo ficou feio para o meu lado. Me encheu a paciência, pegou meu número com alguém e me encheu a paciência para eu ir em encontro com eles, e reuniões e 300 coisas. Eu não fui. Falei, você está querendo me envolver a igreja, porque se você me levar, leva um punhado junto. Não fui. Saiu o candidato aí, mas eu não estou junto. Fez uma reunião e a pastorada toda foi. Depois chegou lá, passaram apertado. Querido, ano de eleição municipal, ore a Deus em quem você vai votar. Porque você deve votar, mas você tem que tomar cuidado. Porque se você votar em quem fez alianças com quem não tem temor de Deus, você está pagando um preço muito alto, porque você está fazendo isso. É o que nós estamos vendo na vida de Saul. Saul não tinha temor nenhum de Deus. Saul chegou a fazer essa atrocidade que ele fez aqui. O que ele faz então? Condena à morte Aimeleque, seus familiares, toda a sua cidade. Porque nós vamos ver aqui, no versículo 19, diz assim, também a Nobe,
cidade desses sacerdotes passou ao fio da espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Matou a família sacerdotal e foi lá na cidade de Nob e destruiu ela toda. E como os servos dele temeram, tiveram medo de executar a ordem e matar todos, o Doeg, o camaradinho lá de trás do capítulo 21, que viu que Davi estava lá com o sacerdote Ameleque, o que ele faz? Aqui ele denuncia. Como nenhum servo do rei quis matar a família e fazer aquela atrocidade toda, o Doeg foi lá e fez o serviço. Matou, irmãos, todos aqueles cometendo atrocidade. E a Bíblia chega a dizer no verso 18 que ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal. Matou os sacerdotes. 85 homens que vestiam roupa de sacerdote, que eram sacerdotes. Olha que atrocidade. E o que acontece com as pessoas, irmãos, quando elas se colocam cegas e elas não querem nada saber de Deus. Então, quando você vê morte, você vê tanta maldade, esteja certo, quando o temor de Deus foge de nós, a gente fica muito parecido, irmãos, não ficamos diferentes. Porque às vezes, irmãos, a gente não mata ninguém com a arma, mas a gente mata com a língua, mata com a boca. Você sabia? A gente não mata com a arma, mas mata com a língua, mata com a boca. Vou dar um exemplo para vocês, que tem muitos aqui que não conhecem, não sabem desse exemplo. O primeiro trabalho que eu ajudei essa igreja a cuidar foi lá no Betânia. O trabalho começou na casa da irmã Alminda. Trabalho bonito, reunia lá 45, 60 pessoas regularmente. E lá naquele trabalho tinha uma mulher casada, tinha filhos, que morava um pouco para frente do bairro ali, e congregava naquela igreja. Ela disse como ela tinha vergonha de ir no lugar onde ela morava, o lugar onde ela nasceu, aliás, pouco para frente. E ela explicou por quê. Sabe por que ela tinha vergonha? Porque a mãe dela foi uma mulher difícil na vida, adulterava, vai fazer muita coisa errada. E toda vez que ela passava lá por perto, eles conheciam ela como filha da mulher que adulterava. E diz ela que carregava aquele peso terrível. E mesmo ela sendo crente em Jesus, nunca viveu a vida que a mãe vivia, não importa. Ela era vista como a mãe dela, porque a mãe dela fez tudo aquilo. Então, querido, isso é para os irmãos pensarem no quanto é perigoso a língua da gente. As pessoas diziam dela o que a mãe dela era, sendo que ela não era. Quantas vezes a língua da gente faz isso, querido? Julga as pessoas, fala delas. A gente fala o que o outro falou. Eu tenho medo de falar o que o outro falou. Porque se o outro falou a verdade, eu estou falando a verdade. Mas se o outro falou mentira, eu estou falando mentira. Um dia um pregador lá nos Estados Unidos disse assim, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala. Ele falou o seguinte, olha, o que você fala é exatamente como se uma pessoa subisse no prédio mais alto lá de Nova York, com um saco de pena, sabe aquela pena fininha, pequenininha, fininha? Subir lá no último andar do prédio e de lá jogasse, abrisse aquele saco e soltasse as penas. Assim são nossas palavras, igual aquelas penas. E depois o homem se arrepende, não, eu vou juntar as penas de volta. Ele deu esse exemplo. Será que você consegue, dentro de uma cidade, uma capital, soltar um saco de pena e depois ir lá e pegar todas as penas e colocar de volta no saco? Você consegue? Assim são minhas palavras e as suas palavras. Depois que elas saem, acabou. Elas vão ter efeito de alguma maneira, seja ele bom, seja ruim. Se você falou uma besteira, uma coisa má, acabou, querido. Prepare-se. Você vai ter que se responsabilizar. Jesus chegou a dizer que o homem dará conta diante de Deus por toda palavra torpe que lhe sai pela boca. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras torpes, já que nós vamos ter que dar conta delas. Então, queridos, quando eu vejo aqui esse estrago que Doeg faz ao ponto de destruir uma cidade inteira de sacerdotes, eu quero dizer para os irmãos o cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala não tem volta, vai ter efeito. Talvez Doeg pensasse cá que ele só estava falando para o rei Saul que viu Davi com Ameleque. Não, irmãos, quando ele falou aquilo, ele estava determinando o extermínio
de 85 sacerdotes, de uma cidade inteira de mulheres, de crianças, de bois e de jumentos e ovelhas. Isso foi uma palavra. Eu vi Davi com Aimeleque. E Aimeleque fez isso e isso. Bastou, querido. Então, não é que no momento a gente tem que parar de preocupar só com aqui e agora. Tem gente que só preocupa com aqui e agora. Eu abro a boca e falo agora e acabou. Não, querido, o que a gente fala aqui agora fica ecoando pelo ar e vai entrando nos ouvidos e os espíritos pegam carona e vão fazendo estrago nas vidas ao nosso redor. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O que sai pela nossa boca, os espíritos pegam carona e saem fazendo estragos por aí, como nós estamos vendo aqui. Destruição total. Coisa terrível. Então a gente tem que tomar cuidado nas nossas reuniões, nos nossos encontros, no nosso churrasco, nas nossas brincadeiras, nos nossos vais, nos nossos vens. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que pedir a Deus, Deus, coloca um guarda na minha boca, um anjo com a espada bem forte na minha boca, para que eu não venha falar coisas que não devia, porque tem resultado, querido, na vida de alguém, tá? Então o que ele faz? Não querendo, ele executa e faz uma atrocidade dessa. Mas acontece o seguinte... Verso 20 ao 23 vai mostrar. Abiatar, irmãos, que era um da família sacerdotal, ele escapa, foge, chega até Davi e conta para Davi tudo o que aconteceu. E nesse momento Davi então fala uma palavra no versículo 22, muito importante. Eu sou o responsável pela morte de todas as pessoas da família de teu pai. Davi assume a responsabilidade. Foi eu sou a causa. E porque de fato nas fugas dele aconteceu esse imprevisto. Então Abiatar se junta ao sacerdote a Davi, né, o rei Davi, e aí vai seguir sua caminhada e nós vamos deixar para seguir o assunto no capítulo seguinte, né? Ele diz, Davi, fica comigo, viu, Abiatar? Porque quem procura a minha morte, também procura a tua morte. Então vem, fica comigo, porque comigo você estará seguro, estará salvo comigo, né? E Davi ali parece que estava falando até, proferindo palavras de fé, porque numa perseguição tão grande daquela, ele chega e diz para o rapaz, comigo você vai estar salvo. Acho que ele tinha certeza e sabia, né, que Deus era poderoso para salvá-lo. Então nós podemos concluir que, essa é a minha conclusão, você pode tirar a sua. O que eu concluo? Que ainda que o mundo inteiro pareça incontrolável e loucos estejam no poder, Deus ainda está no controle. Ainda que não seja aparente em meio ao caos, os planos e intentos de Deus estão sendo realizados, caminhando para um fim glorioso. Porque nós estamos vendo um caos sendo provocado por Saul, um rei, um líder, que para mim, ele está literalmente louco, parece que está tudo descontrolado, o rei está louco, está perseguindo, tem um caos danado, mas eu queria que você entendesse, tá, irmãos? Que mesmo nesse caos, na fuga de Davi, essa confusão toda, Deus está no controle. E ainda que não seja aparente, né, no meio do caos, os planos de Deus e os intentos de Deus estão sendo realizados. Deus está... Olha o Brasil, irmão, pode ser sincero, o Brasil está uma confusão, mas eu quero que você saia daqui, que assim como Deus estava no controle nessa situação de Davi, Deus está no controle da situação no Brasil. Amém, queridos? Ainda que coronavírus está causando um estrago no mundo inteiro, em Ipatinga morreu mais uma pessoa, eu quero dizer para você, parece que não, mas Deus está no controle. Deus usa coronavírus, Deus usa Saul, Deus usa Faraó, Deus usa governadores loucos, malucos, para cometer atrocidades, para que o plano dele, o plano de Deus, o fim glorioso do Senhor seja visível e aqueles que permanecer de fé vão viver. Amém, queridos? Você não pode pensar, eu tenho um problema muito sério com um crente que quando vê um desastre diz, diabo fez, né? Brumadinho, diabo fez. Enfim, aconteceu uma tragédia, diabo fez. Vai pela palavra. Deus permite que o diabo faça algumas coisas, mas sem a permissão de Deus, o diabo não faz nada, absolutamente nada. Isso é dar glória para o diabo. Isso é dar glória para o diabo, irmãos. Deus é aquele que é o único que pode dar a vida, é o único que pode tirar a vida. Se não for a hora,
não acontece. Então, quando a gente vê um povo sofrendo, vê sofrimento, não dá glória para o diabo, querido. É Deus que está permitindo. Veja lá o caso de Jó. Em que momento que o diabo chegou e teve autoridade sobre Jó e fez o que quis? Não, foi necessário que Deus permitisse que ele tocasse, que o diabo tocasse em Jó, e só até o ponto que Deus permitiu, e não mais. Senão você acaba dando glória para o inimigo, enfim, e não é assim que funciona. Tudo está sob o controle de Deus. Então, ainda que no meio do caos, né, os intentos de Deus e os planos de Deus estão sendo realizados para um fim glorioso. Olha o movimento de Israel, irmãos. Quanto movimento Israel vai, Israel volta, e depois na beira de Canaã fica mais anos no deserto, volta Israel para o caminho, está aqui agora Israel sofrendo, mas os planos de Deus estão sendo realizados, né? Hoje, 2020, nós estamos aqui e os planos de Deus estão sendo realizados. A gente aqui muitas vezes não quer ver, a gente prefere ver o que eles dizem, não é? Por isso que é bom você se afastar um pouco da mídia, ir para a palavra de Deus e começar a ver e ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, onde está Deus nessa situação toda, né? Todos aqueles que estão crendo na sua capacidade de se proteger desse vírus, estão pegando o vírus e estão vendo que não tem nada a ver com isso. É Deus que nos guarda e Deus está no controle. Amém, queridos? É assim que funciona. Hoje nós tivemos num velório, o velório do pai do irmão Flávio, daqui da igreja. O homem morreu do nada. Chegando em casa, né, deu um ataque fulminante, SAMU chegou, ficou 1 hora ou mais de 1 hora tentando ressuscitar o homem e não deu. Ele morreu. E lá no velório eu cheguei mais cedo e fiquei um bom tempo lá, só podia também ficar até às 11 horas, quando o corpo saía. Tinha um homem lá, um amigo dele, um colega dele, que me mostrou o peito dele, rapaz, um rasgado grande. O homem fez um punhado de cirurgia, o homem teve morto, e o homem estava ali forte, está construindo o casinha dele, o apartamento dele lá, e o pai do Flávio caiu no primeiro ataque que teve. Então é para você ver, querido, que é Deus que está no controle. Ele não aguentou nem 2 ataques cardíacos, o homem já aguentou um punhado, e o homem contou lá que o coração dele estava rachado, literalmente rachado, e ele lá, depois que caiu, não teve jeito, levar para o hospital, vai operar, fizeram um estrago. Então, quer dizer, um coração rachado e o homem estava lá trabalhando ainda e operado, e o outro não aguentou. O primeiro ataque, ele caiu. Isso é para a gente ver, querido, que tudo está no controle de Deus. Quando chega a hora, é a hora. Quando não chega, não chega. Então, a gente precisa entender essas coisas que estamos vendo na palavra de Deus. Está um caos, está uma bagunça, mas você precisa entender, Deus está no controle. Até as fugas de Davi, Deus está no controle. Deus permite Davi criar estratégias? Permite, mas Deus está no controle. Para que tudo culmine em Cristo Jesus lá no futuro e depois, no nosso tempo, tudo culmine na volta do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja, enfim, e o Deus fazer cumprir a palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Estamos encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Te agradeço por esta linda oportunidade e peço a ajuda do Senhor para nós. Deus querido, sabemos que mesmo com todo o caos, toda a confusão, Senhor, líderes que nem sempre são tementes ao Senhor, mesmo assim sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É importante que a tua igreja se volte para a tua palavra e venha meditar na palavra do Senhor e aprender as lições que o Senhor tem nos dado. Por isso nós podemos ficar confiantes, tranquilos, que o Senhor está no controle e o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda. Obrigado, Deus, mais uma vez te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e peço uma ótima noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoa, te guarda, te dá um ótimo restante de semana. Vamos estar juntos domingo às 8 da manhã e depois às 19.